Na medicina clássica, tipo um exame de raio-x para um osso quebrado oferece um diagnóstico que é perfeitamente binário, Com né? certeza. Ou tem uma fratura evidente ali na chapa ou não tem. Exato. A equipe médica simplesmente aponta para a imagem e pronto. O problema está objetivamente identificado. E, historicamente, o mundo corporativo meio que tentou aplicar essa exata mesma lógica binária para avaliar profissionais. Buscando o tal do osso quebrado na personalidade de alguém, né? Tentando consertar a pessoa. Tentando achar o defeito. O resultado disso costuma ser um ambiente de trabalho cheio de ansiedade, focado totalmente no que falta, em vez de olhar para o que abunda. Mas, na nossa análise de hoje, o objetivo é subverter essa lógica completamente. O fundamento da nossa investigação de hoje é uma transcrição fascinante. É muito boa. Sim, é uma mini lição sobre como avaliar pontos fortes. Faz parte de um curso de certificação formal, inclusive, e a premissa central desse texto é uma mudança de paradigma essencial, sabe? A transição de um modelo de déficit, onde a meta é reparar fraquezas a todo custo, para um modelo genuíno de gerenciamento de talentos. E a nossa missão aqui é justamente desvendar o porquê de essas ferramentas de avaliação de pontos fortes serem absolutas divisoras de águas. E, claro, como elas transformam a dinâmica do trabalho em equipe na prática. E principalmente porque não há motivo para temê-las. Ok, então vamos desvendar isso. Porque a realidade é que o simples anúncio de uma avaliação profissional costuma causar arrepios em qualquer escritório. Nossa, dá aquele frio na barriga instantâneo. Dá muito. Existe um receio imediato de exposição, uma sensação de estar prestes a ser desmascarado diante da chefia, sabe? Mas o texto estabelece desde o primeiro minuto que descobrir os próprios pontos fortes e também as próprias fraquezas não é um diagnóstico médico assustador. Não é uma sentença, exato. É a descoberta de um superpoder colaborativo. E eu acho que o mais fascinante do material é como ele propõe essa virada de chave. Para que esse superpoder seja acessado de verdade, o primeiro passo que a lição descreve é a criação de uma zona de segurança. Zona de segurança, isso é chave. Muito. O instrutor do curso pausa toda a explicação técnica e deixa extremamente claro que nenhum resultado extraído dessas avaliações vai fazer alguém se sentir mal consigo mesmo. O que é um alívio para quem está fazendo o teste. Total. Essa etapa de neutralização do medo não é só uma gentileza do instrutor, é uma necessidade técnica para a precisão da ferramenta. Pensa bem, se o indivíduo acredita que está sendo testado para uma possível punição ou, sei lá, demissão, as respostas vão ser todas maquiadas. Com certeza. A pessoa vai responder o que o chefe quer ouvir. Exatamente. Então, ao estabelecer que as avaliações não são diagnósticas, mas sim puramente descritivas, remove-se aquele filtro da autopreservação. Elas servem apenas como uma referência neutra de habilidades naturais. Para visualizar como isso opera na prática, a gente pode usar uma analogia que ajuda muito a esclarecer esse ponto. É basicamente o equivalente a fazer um inventário detalhado de uma despensa. Boa analogia. Tipo, a ferramenta de inventário não entra na cozinha para julgar as escolhas culinárias do dono da casa ou para declarar que a despensa é um fracasso. Não está ali para dar nota para a cozinha. Exato. A função ele está de maneira neutra. Olha, há uma abundância de farinha aqui, mas o açúcar está acabando. Essa informação crua e descritiva é o que permite saber exatamente o que é viável cozinhar para o jantar naquela noite, sem estresse. Quando a avaliação de talentos é vista dessa forma, o medo simplesmente desaparece. Não existem pegadinhas no processo, não tem resposta certa ou errada. E o mecanismo das próprias perguntas reforça essa ausência de pegadinhas, lidando com outro tipo de ansiedade que é super comum. O texto aponta que, durante o preenchimento, é natural notar uma redundância considerável nas questões. Perguntas repetidas de formas diferentes, né? Isso. E o cérebro humano sempre alerta, logo questiona o motivo de responder a mesma premissa várias vezes. Mas a lição desmistifica isso rapidinho. A repetição não é um teste de atenção. Faz parte do design estrutural da ferramenta, operando como uma checagem interna de validação. Só para ter certeza de que o resultado é sólido. E a instrução de ouro que acompanha essa checagem, que o curso reforça bastante, é não pensar demais. O famoso siga o seu instinto. Isso. A orientação é optar sempre pela primeira resposta que vier à mente. O desafio é que, sob a pressão de um ambiente profissional,
o instinto é a primeira coisa que a gente costuma abafar em favor da estratégia. O que explica exatamente o porquê de essa instrução ser tão vital para o processo. Quando um profissional tentar calcular a resposta perfeita, a pessoa começa a projetar uma melhor versão hipotética ou aquela versão que ela acredita que a cultura da empresa valoriza mais. Finge ser quem não é. Exato. Ao forçar a escolha instintiva, a avaliação contorna essa camada de aspiração consciente. O resultado deixa de ser um reflexo do que a pessoa deseja ser no futuro e passa a ser uma medição real dos comportamentos padrão que ela de fato apresenta no dia a dia. Entendi. Agora, com a ansiedade desarmada e o inventário preenchido com base nessa realidade instintiva, surge a questão da aplicação prática, né? Como um relatório descritivo muda a rotina de um departamento na segunda-feira de manhã? É aí que entra a grande mágica. Pois é. É nesse ponto que o material introduz a força de uma linguagem comum. O texto faz até uma menção direta às avaliações padronizadas do MD Power Lab e como elas fornecem esse vocabulário compartilhado dentro das equipes. E a introdução dessa linguagem comum é o que permite que conversas difíceis deixem de ser ataques pessoais e passem a ser ajustes táticos puros. Em muitas dinâmicas de escritório, a frustração com o comportamento de um colega é expressa de forma muito emocional. Fica parecendo que é pessoal. Fica! Mas com o vocabulário padronizado pelas avaliações, a equipe ganha uma estrutura para discutir a distribuição de tarefas de maneira totalmente objetiva. O caso hipotético da Jocelyn, que é detalhado no curso, é a ilustração perfeita desse mecanismo em ação. A história da Jocelyn é fantástica. É o grande exemplo prático de como essa linguagem funciona no mundo real. O cenário lá descreve uma profissional que é profundamente energizada por atividades criativas e inovação. Mas que, segundo o próprio mapeamento, é péssima com detalhes e minúcias operacionais. Péssima. E aí, com a linguagem comum estabelecida, a equipe não vê isso como um defeito fatal. Imediatamente, eles sabem que a Jocelyn é a mente ideal para desenhar a parte inovadora de um projeto, a parte legal. Sim, mas tem o outro lado, né? Aqui entra o mecanismo de segurança do grupo. A equipe também compreende que precisa monitorá-la de perto. Isso, o texto alerta que, sem esse acompanhamento, a Jocelyn pode se perder no que eles chamam de uma jornada sem fim. E a mecânica dessa jornada sem fim é o que torna o mapeamento tão relevante. Sem controle, essa alta criatividade da Jocelyn pode levá-la a tentar reinventar todo um sistema do zero, simplesmente impulsionada pela curiosidade dela. Quando o projeto, na verdade, exigia só um ajustezinho rápido e pontual. Exatamente. O material enfatiza que as avaliações ajudam a saber onde controlar esses excessos, sejam eles abundantes ou escassos no perfil. Qualquer talento natural, quando é aplicado na situação errada ou sem limites, acaba gerando ineficiência. E a linguagem comum permite que um colega sinalize esse excesso de forma técnica. Sem que a Jocelyn sinta que a competência geral dela está sendo questionada. Perfeito, sem ofender ninguém. Falar sobre fraquezas torna-se uma contribuição para a equipe. As pessoas podem trazer suas ferramentas e dizer, olha, aqui está o que é excelente na minha caixa de ferramentas e aqui é onde eu preciso de uma ajudinha. Normalizando o fato de que todo mundo tem pontos fortes e fracos. Mas olha só, eu tenho que fazer uma provocação aqui. Manda. Isso significa que, se alguém disser abertamente que é ruim com detalhes, essa pessoa ganha um passe livre para ignorar essa fraqueza para sempre e simplesmente jogar todo o trabalho chato para Jocelyn ou para outro colega? Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente vê que não é bem assim. Não se trata de fugir do trabalho. O quadro geral da dinâmica corporativa não permite fugas de responsabilidade. E o material não sugere isso em nenhum momento. Ainda bem. O que ocorre de fato é a compensação inteligente e a otimização da energia coletiva. O reconhecimento de uma fraqueza não é uma desculpa esfarrapada para não trabalhar. É um dado logístico. Dado logístico, gostei do termo. Sim, porque quando a equipe sabe onde há deficiência de energia, ela pode alocar os recursos humanos estrategicamente. Quem tem facilidade natural com dados, executa a tarefa em bem menos tempo e com menos desgaste. Liberando o outro profissional para aplicar força máxima numa área onde vai gerar muito mais valor para a empresa. Exato. Tipo, substituindo aqueles velhos clichês sobre tentar consertar o que não funciona
Uma analogia legal seria a gestão de uma frota de veículos. Tentar forçar um profissional criativo a lidar só com auditoria de planilhas é como pegar um carro esportivo de altíssimo desempenho feito para asfalto liso e botar para puxar um arado numa estrada de terra. Nossa, imagem perfeita. Né? O carro não está quebrado, o motor não tem defeito nenhum. A ferramenta só está drasticamente desalinhada com o ambiente. Quando a equipe entende isso e coloca o trator na terra e o carro esportivo na pista, o resultado coletivo dispara. E se essa lógica de alocação estratégica já transforma um projeto de curto prazo, o impacto numa linha do tempo de décadas é ainda mais profundo. Compreender essa dinâmica de equipe leva naturalmente a como as pessoas escolhem as próprias carreiras. O que dita o futuro profissional da pessoa. Exatamente. O entendimento das próprias dinâmicas é a base para estabelecer metas reais e moldar a totalidade da carreira. O curso sublinha que as métricas tradicionais falham miseravelmente nesse aspecto. Metas comuns simplesmente não se encaixam aqui. Aquelas metas quantitativas padrão, daquelas que preenchem formulários de avaliação anual, não fazem sentido para características comportamentais. O texto menciona o absurdo que é estabelecer um objetivo tipo melhorar o nível de energia do patamar X para o Y em 6 meses. É bizarro. É tentar aplicar uma régua industrial para medir uma disposição humana natural. Não faz o menor sentido. No lugar dessas métricas rígidas, o curso advoga por metas de natureza puramente descritiva. As metas descritivas mudam o foco do resultado numérico frio para a prática intencional. Em vez de números, o curso sugere metas como usar mais os pontos fortes no dia a dia ou depender cada vez menos das fraquezas. Ou ser mais colaborativo e aberto no ambiente de trabalho. Isso. E o custo real de ignorar essa autoconsciência ao longo de uma vida profissional inteira é trazido à tona por uma anedota muito pessoal do instrutor no texto base. É uma história que ilustra bem o perigo. Essa parte é muito boa. Ele relata o arrependimento profundo de não ter tido acesso a ferramentas de mapeamento, especificamente o perfil de pontos fortes do Reino Unido, logo no início da trajetória dele, assim que saiu da faculdade. Pois é, e olha no que deu. A consequência dessa falta de dados sobre si mesmo foi acabar trilhando o caminho de um contador certificado, o que eles chamam de CPA em alguns lugares, ou Chartered Accountant no sistema britânico. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Sim, porque ele descreve essa escolha como uma combinação absolutamente terrível para o perfil que ele de fato possuía. Foi um desastre. Esse caso ilustra o poder invisível da inércia social. Como a sociedade muitas vezes empurra profissionais para carreiras baseadas só em estabilidade, né? Totalmente, ignorando completamente o alinhamento com os pontos fortes naturais. Muitas vezes, carreiras são escolhidas com base em expectativas externas, de prestígio ou caminhos familiares pré-definidos. A pessoa embarca na contabilidade, na engenharia, no direito, não porque a rotina daquelas profissões a energiza, mas porque o título parece correto para o mundo lá fora. E a consequência de viver desalinhado com os próprios pontos fortes todos os dias não é só o tédio. O problema fundamental é o dreno constante de energia. É exaustivo. Muito. Um profissional cujos talentos naturais não se encaixam no rigor detalhista de um contador vai precisar gastar um esforço mental gigantesco apenas para atingir a linha de base do que é esperado na função. E é por isso que a autoconsciência precoce previne o esgotamento extremo, o famoso burnout. Conhecer os pontos fortes ajuda a escolher o trabalho certo, os colegas certos para balancear as fraquezas e é o escudo mais eficaz contra a insatisfação. Com certeza. Agora, a pergunta lógica que surge depois de entender o custo gigante dessa falta de alinhamento é a da execução prática, né? Como fazer isso acontecer hoje? Isso. Se o mapeamento é o que previne décadas de frustração numa carreira incompatível, quais são exatamente os métodos práticos e as ferramentas que o material sugere para descobrir isso? O material desce da teoria para a prática muito bem e detalha os métodos específicos. E aborda logo de cara a questão do tempo necessário, que costuma ser a primeira objeção de qualquer pessoa muito ocupada. Não tenho tempo para isso, o clássico. Exato.
Mas o processo é desenhado para ser rápido justamente para forçar aquele instinto inicial que a gente discutiu mais cedo. O curso detalha que nenhuma tragédia vai acontecer na agenda de ninguém ao realizar esses mapeamentos. Dá para encaixar no café. Dá sim. A avaliação do Gallup, por exemplo, consome de 10 a 20 minutos, fixando-se geralmente ali na marca dos 20. Outra ferramenta mencionada, o Realized To, ou perfil de pontos fortes, requer apenas mais 10 ou 15 minutos do dia. É uma fração mínima de tempo. E o mercado oferece 3 autoavaliações online que são amplamente utilizadas para todos os cenários econômicos. Tem opções para todos os bolsos, literalmente. Tem mesmo. A democratização dessas ferramentas é um ponto altíssimo da lição. A primeira opção citada é o Clifton, que é uma das avaliações mais estruturadas e reconhecidas no mundo corporativo, mas tem um custo financeiro. É a versão paga. Isso. A segunda alternativa altera essa dinâmica financeira completamente, que é a avaliação de forças de caráter, ou VIA. O VIA não possui cobrança, não tem custo, o que o torna uma opção incrivelmente poderosa para departamentos inteiros. Sensacional para quem não quer depender de aprovação de orçamento da diretoria. Exato. E o terceiro caminho, online, é oferecido pela Capfinity, com o seu perfil de pontos fortes. Eles entregam uma flexibilidade bem interessante. É possível acessar um perfil inicial minimalista sem nenhum custo. O que já quebra um galho enorme. Já oferece uma base descritiva muito funcional. E para quem busca dados mais densos, as versões básicas são super acessíveis, custando ali na faixa de 12 a 14 dólares americanos. Um valor muito baixo considerando a profundidade do negócio. Mas olha, o detalhe mais fascinante dessa sessão para mim não é nem digital. O curso ensina que na ausência total de plataformas online, existe um método alternativo puramente focado na interação humana. Esse método é maravilhoso. É identificar pontos fortes apenas observando as pessoas no ambiente de trabalho. O texto descreve isso como uma forma totalmente nova e muito divertida de leitura de cenário. Como é que você reflete sobre esse método mais analógico? Olha, eu acho que as ferramentas pagas aceleram o processo, claro, mas a verdadeira sabedoria está em aprender a ler o comportamento humano no dia a dia. Esse método de observação transforma a teoria numa prática diária contínua. Uma observação ativa. Exato. O observador treinado passa a notar padrões. Por exemplo, em quais tarefas um colega de repente parece não ver o tempo passar. Quando a pessoa entra em fluxo, né? Isso. Que tipo de desafio faz com que a postura da pessoa mude de retraída para altamente engajada e cheia de energia? Esse nível de atenção tira a teoria do papel e a transforma numa habilidade de gestão em tempo real. O material ainda cita aprofundar essa leitura analógica com 2 métodos adicionais. Existe o conceito da melhor autoapresentação e uma abordagem estruturada chamada de Self 360, também descrita como Self 360 da melhor versão, que é originário da Universidade de Michigan. E a nomenclatura chama atenção porque o termo avaliação 360 costuma dar muito medo nas empresas. Gera muito desconforto porque a avaliação 360 tradicional frequentemente vira um repositório de falhas, onde todo mundo aponta os defeitos do colega de forma anônima. Mas o Self 360 da Universidade de Michigan vira isso do avesso. Foca no positivo. O foco passa a ser construir a imagem tridimensional da pessoa operando na sua máxima capacidade. O método busca coletar histórias concretas dos colegas de quando aquele profissional estava aplicando seus pontos fortes com maestria. É uma validação rigorosa baseada na excelência. Chegando ao fim da investigação desse material, os conceitos formam um roteiro muito claro. Começa garantindo que a avaliação é um espaço seguro, sem diagnósticos assustadores. Essa segurança cria aquela linguagem comum que salva equipes de excessos, tipo o caso da criativa Jocelyn. Evitando escolhas de carreira frustrantes, como o caso do contador. Exato. E tudo isso existe em formatos super acessíveis, como o VIA, Gallup ou os métodos da Universidade de Michigan. Tudo constrói um argumento inegável a favor do gerenciamento de talentos. E analisando tudo isso, fica um pensamento provocativo final, que expande o material original. Manda. Se os nossos sistemas educacionais parassem de colocar todo o foco em tentar consertar as notas baixas e as fraquezas dos alunos, e passassem a usar uma linguagem comum para construir equipes baseadas
puramente nos pontos fortes naturais desde a infância, Nossa, imagina! como nosso mundo corporativo seria diferente daqui a 20 anos. É uma perspectiva que muda tudo. Substituir a busca por falhas por um inventário de capacidades é o começo de uma revolução. Bom, agradecemos muito a companhia de quem nos ouve na nossa análise de hoje. Encorajamos a nossa audiência a observar os pontos fortes das pessoas ao seu redor, hoje mesmo. Até a próxima investigação.